E vamos falar de pandemia, vacinação, as expectativas em relação a esse momento de segunda onda, de números dramáticos que temos visto no país. Nós estamos em contato com Alexandre Naime Barbosa, que é chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Alexandre, boa tarde. Muito boa tarde, Denise. Boa tarde a todos da Jovem Pan News. Bem, então, Alexandre, eu falava dessa piora dos números e o percentual de ocupação dos leitos é uma questão que tem chamado muita atenção em todo o país, está levando inclusive os governadores e prefeitos a adotarem medidas mais restritivas, secretários de saúde cobram, inclusive do Ministério da Saúde, alguma medida mais ampla no plano nacional, né, de restrições para tentar conter essa onda. O senhor vê a necessidade mesmo dessas restrições, que a gente percebe muitas críticas na sociedade, os números da economia de fechamento de lojas que falávamos há pouco, até sustenta a reclamação dos comerciantes. Nós tivemos manifestações sábado em Brasília contra o fechamento que foi antecipado lá, um lockdown também em Brasília. Qual deve ser o procedimento hoje, na sua opinião? Olha, Denise, infelizmente está cada vez mais claro que o Brasil está entrando no colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado. Não há mais como negar essa situação. O SUS, em muitas cidades, capitais brasileiras, mas também em cidades do interior, já não tem mais leitos de enfermaria, já não tem mais leitos de UTI, ou eles estão completamente superlotados. E os serviços privados também estão dessa forma. Inclusive, os serviços de excelência, os hospitais de São Paulo, os mais famosos, já estão com fila de leitos para internação em UTI. Ou seja, o sistema público e privado no Brasil, em que pese as diferenças regionais, de modo geral, está já entrando no colapso, que a gente previu, né, infelizmente, desde o final do ano passado, com a questão de evitar aquelas festas de confraternização de família de Natal, Ano Novo, os réveillons com os amigos na praia, tudo isso a gente falou que ia acontecer, não uma segunda onda, né, Denise? Na verdade, o que está acontecendo é um tsunami, é um furacão nível 5 em relação ao número de casos, número de óbitos. Faz várias semanas que a média móvel está acima de 1.000 mortes. E isso é completamente inaceitável. Em que pese também, só para completar, as questões de impacto na economia, não há como não progredir para uma situação de mais restrição em relação à circulação das pessoas, porque o cenário ele é trágico para os próximos dias. Essas iniciativas que a gente tem visto, porque há uma cautela exatamente pela pressão contrária, né? A preocupação com reflexos na economia, então a gente tem visto fechamentos de final de semana, restrições de circulação à noite, a proibição de utilização das praias, algumas regiões lá do Nordeste, então são medidas pontuais. O senhor acha que isso não vai ter impacto? Na verdade, o que precisava acontecer eram medidas restritivas realmente efetivas. Muitas vezes, Denise, o comércio, os restaurantes, os bares, eles sofrem injustamente medidas restritivas porque a população acaba fazendo encontros clandestinos, né? Então parece que a gente está enxugando gelo, porque de alguma forma os comerciantes, os donos de restaurante, donos de bares, todo o setor produtivo que é mais fácil de regular, mais fácil de fiscalizar, acaba pagando um preço muito alto pela falta de consciência da população, que acaba fazendo encontros familiares ou de amigos de forma clandestina e sem uso de máscara. Então, o que precisava acontecer, mas que infelizmente cada vez a gente fica mais desesperançoso, é uma adoção por parte da população do uso frequente das máscaras, de não aglomerar, manter o distanciamento social. Mas quando a gente percebe que, às vezes, até figuras políticas desencorajam o uso de máscara em discursos públicos, fica bastante difícil de pensar num cenário que isso seja diferente. Então, infelizmente, essas medidas restritivas, ainda que pontuais, acabam sendo a única arma que o poder público tem para tentar frear essa tsunami de casos. Nós chegamos ao ponto de 46 entidades médicas divulgarem um manifesto colocando aí a necessidade de procedimentos básicos para evitar contaminação, como é o uso de máscara, é o uso de álcool gel, lavar as mãos com frequência e manter distanciamento.
né? Principalmente quando as pessoas estão sem máscara, né? Sempre se tem aquelas argumentações, ó, qual o estudo que comprova que a máscara tem eficácia? Depois as pessoas reclamam porque no transporte público ficam próximas, mas é bom lembrar que no transporte público é para usar máscara, então já reduz um pouco. Tem todo um questionamento contra qualquer procedimento científico para tentar evitar o avanço da pandemia, não é? É incrível, né, Denise? Eu acho que já faz um ano, né? A pandemia Covid no Brasil já tem um ano. Faz um ano que nós fazemos entrevistas, né? Falando da importância do uso da máscara, do distanciamento social, de higiene das mãos. E, às vezes, parece que a gente está voltando no tempo. Volta um ano atrás, as mesmas coisas. Não há dúvida nenhuma, a ciência já deu essa resposta muito clara. A Covid é uma doença de transmissão respiratória, principalmente através de gotículas. São pequenas gotinhas de água que se transmitem à pessoa falar, tossir, espirrar. Portanto, o uso da máscara, mesmo que de tecido, diminui bastante a transmissão. Assim como o distanciamento social, se possível, né? Lógico que no transporte público de massa isso fica mais complicado, e higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel. Isso já é algo que as pessoas deviam incorporar na prática do dia a dia nesse novo cenário de pandemia. Então, é desgastante e é por isso até que o Brasil enfrenta esses números trágicos, né? Isso vai ficar marcado na história do Brasil como, infelizmente, uma falta de conscientização da população amplificada por discursos políticos que, sinceramente, chegam a dar vergonha do ponto de vista de como são anticientíficos. Agora, em que momento que a vacinação pode começar a virar o jogo? A que nível de imunidade teríamos de chegar para se controlar de fato a pandemia? Com as vacinas que nós temos atualmente no Brasil, com uma eficácia de 50% a 70% em relação a não ter Covid grave, né, nós teríamos que ter uma vacinação em massa que englobasse cerca de 70% a 80% da população no mínimo. E, infelizmente, a vacinação acontece a passos de tartaruga lenta, então fica pouco provável que esse cenário tenha alguma modificação até o final do ano se a população não colaborar. Ou seja, com essas vacinas que nós temos, o percentual de pessoas que precisariam ser imunizadas é muito alto, frente à velocidade que a gente vê que está acontecendo no dia a dia, ainda que haja promessas de compras de outras vacinas ou de aumento de produção. Isso precisa, obviamente, ser conjugado. Uma mudança de atitude da população em relação a ser mais colaborativa, em relação às medidas de prevenção e o aumento na velocidade de vacinação. Lembrando que, correndo por fora, ainda tem dois fenômenos que a ciência precisa entender melhor, que é a questão das variantes, que pelo menos a variante brasileira já tem dados consistentes de que é mais transmissível, e a questão da reinfecção, pessoas que podem adquirir a Covid de novo. Então, se a população não colaborar e se o poder público não vacinar mais rápido, nada do que está acontecendo hoje em dia vai mudar nos próximos meses. Doutor Alexandre, essa questão da reinfecção, que a gente já tem casos aí conhecidos e confirmados, né, cientificamente, ela acaba com aquela argumentação da imunidade de rebanho? Pelo menos temporariamente, a imunidade de rebanho é algo que a gente precisa entender melhor em relação à reinfecção. A reinfecção é um evento raro. Existem cerca de 20 casos publicados em revistas internacionais, há muitos casos notificados, né, pelas autoridades de saúde, mas aparentemente não é algo muito frequente. O que nós temos ainda é pouco tempo de estudo. A Covid tem 1 ano de ciência. A gente não sabe se essa reinfecção vai poder ser mais frequente depois de 2 anos ou 5 anos. Por isso que é tão importante que, junto com a vacinação em massa, em rápida velocidade, seja efetuado também uma mudança de comportamento da população em relação às medidas de prevenção que a gente já discutiu. Então, quem teve o Covid-19 deve continuar usando máscara também, porque tem risco de pegar novamente. Exatamente. É por isso que quem já teve Covid não pode ser entendido como uma pessoa que já está imune, assim como as pessoas que foram vacinadas. As vacinas que estão disponíveis, elas não impedem a transmissão do vírus, elas impedem formas graves. A gente também tem insistido bastante nisso, né, Denise? Tenho certeza que você lembra de entrevistas que a gente já fez explicando que as vacinas Covid não impedem a transmissão do vírus, impedem que a pessoa desenvolva formas graves, casos de internação, de necessidade de UTI. Então, mesmo tendo tido um episódio de Covid no passado ou sendo vacinado, as pessoas têm que manter
as regras de prevenção, que é o uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Não é como acontece, por exemplo, com vacina de sarampo, que a pessoa fica de fato imune, e outras vacinas. Essa seria mais parecida com a vacina de gripe? Perfeito, Denise. Essa é uma ótima analogia. A vacina de gripe também tem essa função. Ela não impede que você fique gripado, que você tenha febre, dor de garganta, dor do corpo, mas ela impede que você seja hospitalizado ou que você precise de UTI por conta de respiração mecânica, por conta de intubação. A vacina Covid é igualzinha. Ela diminui a chance de Covid grave, que é o que mais importa nesse momento, porque nós estamos tendo aí, como a gente já disse, o início do colapso do sistema de saúde, tanto no setor privado quanto no setor público no Brasil. Outras doenças e outras vacinas se comportam de forma diferente, né? Por exemplo, a vacina da hepatite B ou do sarampo, como você disse, essas são mais efetivas em evitar a transmissão. No futuro, pode ser que a gente tenha vacinas Covid com esse tipo de eficácia, mas a gente tem que lembrar de novo, é um ano de pandemia, são vacinas que foram feitas em tempo recorde e que, obviamente, sua eficácia no futuro podem ser melhoradas. Eu conversei com Alexandre Naime Barbosa, que é chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Sempre um prazer estar com você, Denise, e com todo mundo aí da Jovem Pan News. Um grande abraço. Obrigada.